Bom dia a todos. Nosso grupo ficou responsável pelo tema uso da inteligência artificial na educação. Os componentes do nosso grupo são Alana Maria, Alice Gabriela, Ravena Braga, Marcos Vinícius de Brito, que sou eu, e Jean Lucas. Nosso orientador é o professor Laiton Garcia. Somos acadêmicos do primeiro bloco do curso de Ciências Biológicas. Bem, para iniciarmos nosso tema, nada melhor do que a definição do que seria inteligência artificial. Então, inteligência artificial é um conjunto de software, de lógica, de sistema de computação que visam fazer com que os computadores realizem funções as quais eram exclusivamente humanas. Eles têm como base de aprendizado observar e analisar padrões. Desenvolver método que imita a forma de aprendizado do desenvolvimento dos humanos. Então, isso são características da inteligência artificial. Outro fator importante sobre a inteligência artificial é que existem algumas tecnologias que surgiram dentro do campo da inteligência artificial ou que contribuíram para a sua evolução, que seria o Machine Learning e Deep Learning. Machine Learning, ou aprendizado das máquinas, é um sistema autônomo que pode modificar seu comportamento tendo como base a sua própria experiência. Ele é um sistema capaz de aprender a partir do reconhecimento de dados analisados. O objetivo do aprendizado da máquina é criar modelos de software que são treinados com grandes volumes de dados e usados para prever resultados, tendências e padrões. Então, quanto for maior o volume de dados, maior será a precisão dos algoritmos. O que seriam os algoritmos? É um sistema de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos para se chegar a uma solução. Então, o aprendizado das máquinas é um método que faz a máquina receber dados, observar e interagir usando dados colhidos. Um exemplo de uma máquina pelo sistema Machine Learning, eu vou dar um exemplo de uma máquina para reconhecer raças de cachorros. Como seria isso? Eu iria alimentar o sistema com várias fotos de raças, colocaria os nomes dessas raças e características para definir cada raça. E a partir daí, o sistema iria aprender por si mesmo qual seria a característica de cada raça, pois eu apenas coloquei dados e aí a própria máquina iria aprender e distinguir a diferença de uma raça de um pitbull para de um poodle ou para de um golden terrier, entre outros. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre Deep Learning, o aprendizado profundo. Deep Learning, ou aprendizado profundo, é um tipo especial de aprendizado de máquina. Ele é baseado nas redes neurais. Eles têm semelhanças com nossos neurônios biológicos. Ou seja, eles fazem uma interligação entre eles e a partir daí conseguem aprender e passar informações uns aos outros até chegar numa resposta. Então, para a melhor definição do que seria redes neurais, irei dar como base com 3 camadas. Como seria isso? A primeira camada seria a camada de entrada, as quais as unidades recebem os padrões. A segunda seria as características, seria a camada intermediária, onde é feito o processamento e a extração de características.
E a terceira e última seria a camada de saída, que conclui e apresenta o resultado final. Portanto, o Deep Learning treina máquinas para executarem atividades como se fossem humanos. Um exemplo de máquinas do sistema Deep Learning, eu vou dar um exemplo, o reconhecimento facial da tela de um celular. Como é que ele faz? Ele pega pontos estratégicos de nossa face, faz a leitura para que quando a gente fique frente à tela do celular, ele reconheça e desbloqueie. Então, ele armazena essas informações para que quando outra pessoa tentar fazer isso, não consiga desbloquear o celular. Pois ele já tem as minhas informações e ele só vai desbloquear a pessoa que tem dado aqui esses dados. Pronto, gente. Agora tenham um bom dia, mas meus amigos irão dar continuidade ao nosso tema. Muito obrigado. Bom dia, eu sou a Alana e vou dar continuidade à apresentação. Bom, como a inteligência artificial pode ser usada na educação? Vamos falar um pouco sobre o que é educação. Educação nada mais é que o processo que facilita o aprendizado de conhecimentos, habilidades, valores e hábitos. Ela também é responsável pela formação dos indivíduos em uma sociedade. Bom, a tecnologia nos processos educacionais é uma tendência que está crescendo de acordo com as novas ferramentas que surgem no setor. A inteligência artificial na educação ajuda a melhorar a qualidade de ensino e também na gestão escolar, trazendo benefícios tanto para o aluno como para o professor e principalmente para a gestão. Existem diversas formas de utilizar o recurso em uma instituição de ensino, sendo que é necessário conhecer as principais alternativas para entender como elas podem contribuir no cotidiano escolar. Com a utilização de diferentes ferramentas, é possível melhorar a qualidade de ensino e aumentar o engajamento dos estudantes. Algumas vantagens são de utilizar a inteligência artificial na educação. A personalização de ensino, ela é um dos principais objetivos da inteligência artificial na educação é conseguir personalizar o ensino. Por quê? Porque por meio dessa estratégia, a escola consegue entender quais as disciplinas geram mais interesse no aluno, qual ele gosta mais, qual ele não se identifica e qual que ele tem mais dificuldade no caso, né? E entre outras informações relevantes. Com essa estratégia, os professores conseguem personalizar o ensino de acordo com a necessidade de cada estudante. Melhora também na gestão escolar. A gestão escolar é bem beneficiada com esse recurso, porque por meio dessa ferramenta é possível obter dados que indicam tendências relevantes sobre operações como evasão escolar, o baixo desempenho de alguma turma e entre outros. Esses dados também facilitam a tomada de decisões dos gestores, que conseguem traçar estratégias de acordo com a informação recebida. A otimização no trabalho dos professores, ou seja, quase a mesma coisa da personalização de ensino. Como eles vão avaliar que cada aluno tem seu interesse em certa matéria, tem dificuldade em outras matérias, eles vão planejar a aula de acordo com a necessidade de cada aluno. E também maiores chances de aprendizado, ou seja, com os métodos que o aluno vai se identificar, há mais chance dele aprender facilmente e ter mais prazer em aprender. Olá pessoal, vou falar um pouco sobre a inteligência artificial no Brasil e no mundo. Investimentos na adoção de inteligência artificial, elas desaceleraram um pouco em 2020.
Mas pesquisas recentes, elas mostram que agora vem crescendo e com uma grande surpresa. A boa performance das empresas brasileiras é entre 5,5 mil empresas analisadas em mais de 15 países. Isso, no geral, ele mostra que apenas 31% dessas 5 mil empresas, elas disseram ter implantado a inteligência artificial ativamente como parte de suas operações de negócios no ano passado. Esse índice é semelhante, por exemplo, igual ao de 2019. Mas no Brasil a adoção cresceu atingindo 40%, fazendo o índice de adoção ficar acima da média global. E a título de curiosidade, esse índice é muito maior que, por exemplo, da América Latina, que foi apenas 21%. O relatório da IBM também, ele mostra que destacou alguns pontos no uso de inteligência artificial no Brasil, como ferramentas e softwares de automação, por exemplo, que são usados em 68% dos negócios, sendo que 18% dos participantes dessa pesquisa possuem planos para implantar soluções de automação em prazo de 12 meses. Para a maioria dos entrevistados, 66% do principal motivo, né, do principal motivo para o uso da automação nos processos internos é o ganho de tempo e tecnologia que proporciona. Isso é altamente relevante, né? Porque outro fator que contribuiu para aumentar essa adoção de inteligência artificial aqui no Brasil e no mundo é poder acessar os dados de qualquer lugar, né? Qualquer hora e qualquer lugar. E para 75% dos profissionais de TI brasileiros, construir e executar projetos onde qualquer que seus dados estejam alocados é extremamente importante. E o uso de aplicativos de processamento de linguagem natural, que é o PLN, também está crescendo aqui na América Latina. Atualmente, 46% das organizações utilizam o PLN, com destaque para soluções de processamento de linguagem natural, que são 42% de tudo isso. Os famosos robôs, que prestam atendimento, né? Como todos sabem. E por fim, gente, a confiança foi um ponto-chave para que os profissionais, não só brasileiros, mas profissionais de todo o mundo, países da América Latina, por exemplo, para a maioria dos entrevistados, a adoção de inteligência artificial justa, segura e confiável é muito importante. Os participantes destacaram também que, ainda que os clientes tendem a escolher empresas mais transparentes em relação ao uso de dados, né? Isso também é muito relevante. Há ainda também uma preocupação dos entrevistados de que essas empresas saibam aplicar como os modelos corretos, digamos assim, de inteligência artificial, que são construídos, gerenciados e usados, né, gente? Então, o Brasil ele apresenta algumas dificuldades, não diria algumas dificuldades, eu diria alguns desafios, né, para a adoção de inteligência artificial. Apesar dessa adoção dessa inteligência estar bem à frente em relação a outros países,
como Chile, Argentina, Colômbia, que são aqui países da América Latina, a pesquisa trouxe alguns desafios que ainda dificultam a implantação em massa da tecnologia no solo brasileiro, que são eles o aumento da complexidade de silos de dados, conhecimento limitado ou pouca experiência em inteligência artificial, forte dependência do fornecedor, ou seja, inteligência artificial e nuvem associados a um único fornecedor, e a falta de habilidade ou treinamentos para desenvolver e gerenciar inteligência artificial e explicável, né, gente? Mesmo com esse desafio, a IBM acredita que a adoção de inteligência artificial no Brasil, ela deve se popularizar cada vez mais. Não só aqui no Brasil, como no mundo todo. E daí a gente tira a importância da inteligência artificial, principalmente nas empresas, principalmente num período de pandemia, né, gente? Que a gente vem vivendo. Então, é isso. Espero que eu tenha sido bem claro, transparente. Olá, bom dia. Meu nome é Alice e irei dar continuidade ao tema de inteligência artificial, especificando um pouco mais o impacto que a inteligência artificial ocasiona no ecossistema educacional. Bom, todos nós sabemos que a tecnologia ela vem se tornando cada vez mais presente e indispensável no nosso cotidiano, né? E na educação não poderia ser diferente. As tecnologias elas estão ficando cada vez mais robustas, como é o caso da inteligência artificial. E diferentemente do que muitas pessoas acham, a inteligência artificial ela não vem para substituir o emprego de alguém, como por exemplo, na educação, ela não vem para substituir o professor. Ela vem não para subtrair, e sim para adicionar. Então ela é uma fonte de ajuda, ela é uma forma de ajudar as necessidades, né? A combater os diversos desafios que existem sim na educação. Bom, agora especificando o impacto que causa sobre tanto para os alunos, para os professores, para os gestores. Separei aqui alguns tópicos importantes. Impacto sobre o estudante. Educação personalizada. O que seria essa educação personalizada? Todos nós sabemos que em uma sala de aula, nem todos os alunos eles aprendem de uma forma igual, certo? Um aluno X, por exemplo, ele pode ter mais facilidade de aprender determinado assunto do que um aluno Y. Da mesma forma em que um outro aluno ele aprende de uma maneira mais rápida do que um determinado outro aluno. E é normal, né? Em uma sala de aula de mais ou menos, por exemplo, 40 alunos, é óbvio que vai ter diferenças no aprendizado. E com a ajuda da inteligência artificial, através de plataformas adaptativas, por exemplo, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, com a ajuda dessas plataformas adaptativas, a inteligência artificial ela vai poder identificar a necessidade de cada aluno, identificar a dificuldade de cada aluno e assim poder traçar caminhos a seguir e assim ajudar o aluno de acordo com a sua necessidade, né, de uma forma mais individualizada, de uma forma personalizada. Torna o aprendizado mais rápido, prático e prazeroso. Então, com essa ajuda de ensino, é óbvio que o aprendizado ele se torna mais rápido, né? Em uma sala de aula, se o aluno tem um ensino mais individual, um ensino mais personalizado para si, de acordo com a sua necessidade, então o ensino que o professor vai dar na sala de aula se torna mais rápido, né? Porque o aluno ele já vai estar tendo as suas necessidades supridas, as suas dificuldades. Então o aprendizado ele se torna mais rápido na sala de aula e, consequentemente, torna algo mais prático, né? E prazeroso também. Agora, por quê? Olha, por exemplo, em algumas escolas, eles já utilizam a inteligência artificial juntamente com a realidade virtual. Por exemplo, como, né? Então,
vamos supor uma aula sobre os dinossauros. Então, o professor, com a ajuda da inteligência artificial, juntamente com a realidade virtual, ele vai pôr aquele aluno em um local juntamente com os dinossauros. E assim ele vai vendo, vai tornando algo mais dinâmico, algo mais diferencial, e logo ele vai ter mais vontade de participar daquilo, né? De estudar aquilo, vai se tornando algo mais prazeroso. Torna o ensino mais inclusivo, como já tinha dito antes, né? De acordo com as necessidades de cada aluno. Então, através dessas plataformas adaptativas, eles irão percebendo quais as necessidades de cada aluno e assim vai tornando algo mais inclusivo. Plataformas adaptativas, né? Aí que eu queria focar. Então, a inteligência artificial, ela tem o objetivo de produzir dispositivos que simulam a capacidade humana de pensar, de perceber, de entender, de tomar decisões, de solucionar problemas. Então, assim, diferentemente do que muitas pessoas acham, não é qualquer robô ou máquina que é uma inteligência artificial, né? Como a gente percebeu aqui, a inteligência artificial tem a capacidade humana de pensar, de solucionar problemas. Então, é algo diferencial. Então, para isso, ela usa os estímulos do mundo externo para realizar uma ação, né? Baseando-se nas análises de interações anteriores. E assim, depois, a plataforma ela coleta as informações de cada experiência de uso, examina e propõe um caminho específico para cada aluno, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua dificuldade de um determinado assunto, de uma determinada matéria. E então isso é possível assim porque a inteligência artificial ela mapeia os conteúdos de cada área do conhecimento, ela estabelece relações entre eles e assim é nítida a evolução do usuário, certo? Que é o aluno. Então, por isso que essas plataformas adaptativas, elas ajudam tanto no meio de aprendizado entre professor e aluno. Ela ajuda tanto o aluno quanto o professor. Impacto sobre os professores. Então, da mesma forma que há o impacto positivo, né, as vantagens para os alunos, para os professores não seria diferente. Há também diversas vantagens para os professores. Por exemplo, aprimoramento da rotina. Então, com a ajuda dessas plataformas adaptativas, né, que ele vai ter acesso aos dados dos alunos, vai ver quais as necessidades de cada aluno, assim já vai ajudar eles, né? Ajuda também ao mapear, né, o seu plano de estudo, a mapear os seus assuntos a repassarem para os alunos. Então, assim, a inteligência artificial também, ela ajuda bastante o professor, principalmente no aprimoramento da rotina, né, do tempo. Detecção avançada de problemas de aprendizado. Então, como eu tinha falado anteriormente, né, os professores teriam acesso a essas plataformas adaptativas de inteligência artificial e assim, através dos dados, ele poderia detectar qual o problema daquele determinado aluno, qual matéria ele terá mais dificuldade, qual assunto ele está tendo mais dificuldade, porque assim, em uma turma com 40 alunos, um professor só não tem como detectar cada problema de cada aluno, cada necessidade de cada aluno. É algo até impossível, né? Um professor dá conta de 40 alunos de uma forma individualizada. Então, assim, a inteligência artificial, ela ajuda, né, juntamente com o trabalho do professor. Então, não é algo que só o professor e nem só a inteligência artificial vai atuar. É algo que é junto, os dois juntos vão conseguir melhorar algo, né? Vão conseguir combater determinados problemas. Então, assim, a detecção avançada de problemas de aprendizado também é algo possível com a ajuda da inteligência artificial. Indicação de conteúdo personalizado. Bom, isso também é bem interessante. De acordo também com essas plataformas adaptativas, né? Por exemplo, quando você assiste a Netflix, conforme você vai assistindo um determinado, por exemplo, se você gosta de assistir filmes de terror, certo? Então, conforme você vai assistindo filmes de terror, ali a Netflix vai saber que você gosta de filmes de terror. Então, ele vai
lhe mostrar, né, cada vez mais filmes de terror. Então, assim, da mesma forma, com a inteligência artificial, conforme ele vai examinando o aluno, conforme vai vendo as necessidades, então ele vai mostrando opções de artigos, de filmes, que vão ajudar no problema do aluno, na necessidade do aluno. Então, por isso que há essa indicação de conteúdo personalizado, né? De acordo com a necessidade do aluno. Por isso é personalizado. Criação de aulas imersivas. Então, aulas imersivas é justamente o que eu tinha falado anteriormente, né? Das realidades virtuais. Então, essas aulas imersivas é algo mais dinâmico, é tornar as aulas mais diferenciais com a ajuda da inteligência artificial, juntamente, por exemplo, da realidade virtual. Ajuda o aluno de forma individualizada. Então, como a gente vem falando anteriormente, né, essa ajuda de acordo com cada necessidade de cada aluno, com cada dificuldade de cada aluno. Ajuda na criação de feedback dos alunos, isso é de suma importância para os professores, né? Porque assim, de acordo com os dados que ele vai ter acesso, então assim, por exemplo, ele vai pegar os dados de 3 meses, né? Então assim, ele vai ter um feedback dos alunos de acordo em 3 meses, vai saber se aquela dificuldade do aluno, se ele teve uma melhora naquela determinada matéria, naquele determinado dificuldade mesmo que ele tinha, né? Então, assim, ele vai tendo feedback do aluno com a ajuda dos dados, com a ajuda da inteligência artificial. E, por último, impacto sobre o gestor. Gestores, tá? Só especificando, são os diretores, secretários, enfim. Então, a inteligência artificial, ela consegue reduzir ao máximo o trabalho dos gestores. Por exemplo, ajuda na distribuição de carga didática e cronogramas aos professores. Eu tenho certeza que todos vocês já viram, já tiveram acesso à carga horária, certo? Carga horária de algum determinado professor. Por exemplo, né? Professor tal, tá dia tal, horário tal, certo? Isso é a carga horária. Acho que todo mundo já teve um acesso. Então, assim, isso quem faz são quem? São os secretários, certo? E com a ajuda da inteligência artificial, eles não precisariam se preocupar, né, nessa distribuição da carga horária, porque a inteligência artificial ela conseguiria fazer esses resultados, né, essa distribuição da carga didática, da carga horária de cada professor. Ajuda a identificar pessoas e escolas para delegar atividades e coordenar processos, otimiza os recursos, assim como otimiza o tempo. Então, assim, a inteligência artificial ela também reduziria o trabalho do gestor, o trabalho, né, dos diretores, professores, de forma muito grande. Então, assim, só lembrando também que, como tinha dito anteriormente, a inteligência artificial ela não vai substituir o trabalho de cada profissional, né? Então, ela viria como fonte de ajuda mesmo, como fonte de melhorar cada trabalho dos profissionais, certo? Bom dia, gente. Meu nome é Ravena e vou dar continuidade agora ao nosso projeto. Irei falar sobre os princípios fundamentais para a adoção da IAED. Bom, o primeiro princípio é o da capacitação dos atores. Antes de se pensar em introduzir a IAED na educação, é vital, primeiramente, que se capacite todos os atores, a fim de garantir que eles compreendam de fato o que é a inteligência artificial, bem como suas capacidades, suas limitações e as suas maneiras de aplicação na educação. Esse princípio ele é fundamental, pois ele vai servir de base para os 2 próximos princípios. O segundo princípio é o da preparação da infraestrutura e da coleta de dados. É vital avaliar quais os dados que precisam ou que podem ser utilizados para a instalação de uma infraestrutura
adequada para coletá-los. Caso necessário, deve-se instalar redes de internet, intranet, computadores e outros equipamentos. Também é fundamental se pensar em ética e transparência de todos os dados, a fim de garantir a segurança de dados sensíveis, de informações sensíveis. O terceiro princípio é o da automatização do básico. Após se ter uma infraestrutura adequada instalada e dados coletados, já se é possível se utilizar de uma automatização básica, como, por exemplo, preencher automaticamente uma lista de chamada. Isso não é necessariamente uma inteligência artificial, mas já vai estar ali auxiliando o professor, a fim de que vai estar lhe poupando tempo em sala de aula. O quarto princípio é o da utilização da inteligência organizacional. Após se ter dados coletados e se ter automatização de processos básicos, já se é possível adotar um princípiozinho básico da IAED, que é o Learning Analytics, que vai estar analisando e melhorando as informações. Com essas informações melhoradas, os gestores vão estar podendo ter acesso a quais as dificuldades e as necessidades dos demais atores do ecossistema educacional. O quinto princípio é o da valorização da IAED. Esse aqui vai ser o momento mais propício para se utilizar todo o potencial da IAED no ecossistema educacional. Após se identificar no princípio anterior quais as necessidades e as dificuldades de todos os atores, já se é possível se utilizar ou criar uma aplicação específica da IAED a fim de dar capacidades para se solucionar diferentes situações, né? Então, vai estar dando capacidade para se solucionar diferentes situações. O sexto princípio é o da reforma da instituição e do currículo. Ao se introduzir a IAED como uma peça fundamental na educação, isso vai estar possibilitando a mudança do ensino, vai estar redesenhando esse ensino e flexibilizando o currículo, a fim de garantir aos estudantes que eles possam percorrer por diferentes caminhos de aprendizagem. O sétimo princípio é o da promoção da inclusão e da equidade. Um dos grandes desafios da atualidade é justamente promover e garantir essa inclusão e essa equidade. E digamos que a IAED ela vai chegar ali auxiliando nesse processo, né? Por exemplo, nessa etapa, já é possível introduzir ferramentas baseadas em IAED que possam vir a garantir a inclusão escolar de diferentes alunos com diferentes capacidades, diferentes condições e com necessidades especiais. O oitavo princípio é o do crescimento sustentável. Bom, uma das coisas mais importantes da IAED é que ela nos garante aprender e evoluir de maneira mais sistemática. E o ecossistema educacional ele vai estar sempre se retroalimentando a fim de estar em constante aperfeiçoamento da aprendizagem, constante aperfeiçoamento dos professores, dos alunos, dos gestores, de todo o ecossistema educacional. Bom, a gente conclui então que a inteligência artificial ela é muito benéfica para a educação, porque além dela estar assim, digamos que podemos dizer que personalizando o aprendizado, ela vai dar um aprendizado mais personalizado, ela também vai dar mais eficiência, mais capacidade aos professores. Bom, mesmo que ela esteja em fase inicial de implementação, já há vários casos que comprovam a eficiência da inteligência artificial. E é vital, é necessário que ela seja muito popularizada e que ela seja amplamente utilizada
para que se possa melhorar ainda mais o aprendizado.